Convidamos agora o senhor Anderson Alarcon, que fará o uso da palavra em nome dos colaboradores. Aqui. Bom, muito boa noite a todos, a todas. Para mim é uma honra ocupar a tribuna dessa casa pela vez primeira. Advogado é sempre um problema, né? Nunca dei um microfone para um advogado, muito menos numa tribuna. Quero cumprimentar o prefeito municipal, cumprimentar o nosso querido presidente da Câmara de Vereadores, cumprimentar a nossa querida Madu Macedo, e dizer que tenho aqui pelo menos 3 emoções diferentes. A primeira delas é um certo sentimento de tristeza, ou, para melhor definir, em homenagem a Habermas e a sua teoria da linguagem, um certo aborrecimento. Como advogado, como cidadão, procurador-geral da União dos Vereadores do Brasil, tenho, dia após dia, me aborrecido deveras. Me aborrecido com essas ondas ultranacionalistas que cada vez mais vem ganhando espaço no país. Me aborrecido com essas ondas papagaizadas que têm cada vez mais dominado o cenário nacional, consistente em pessoas repetirem o que escutam, muitas vezes sem filtrar. Aborrecido com a demonização e a criminalização que se faz hoje mais do que nunca contra a classe política brasileira. Aborrecido. Como advogado, acrescento ainda o péssimo adjetivo de estar cansado. Estou cansado, Madu. Cansado de ver pessoas de bem entrando na política com algum patrimônio que antes dela conseguiram de forma suada e dela saírem sem nada. Cansado de ver pessoas entrando na política com uma ficha de apenas uma pequena página escrito nada consta e dela saindo com algo que mais se assemelha a um rolo de papel higiênico do que certidões. Cansado. Cansado de ver muitas vezes um excesso, um exagero, um abuso daqueles que detêm poder, perseguindo e interferindo, por que não dizer indevidamente, naqueles que foram eleitos legitimamente, democraticamente, pela população para representá-los. Diga-se de passagem, população essa que faz nascer, dá sentido e é a nossa causa primeva que nos faz Estado democrático de direito enquanto República Federativa Brasileira, cuja existência, cuja essência soberana faz nascer, dá sentido e mantém aquilo que nós ousamos chamar de país. Cansado. Cansado de receber em meu escritório, de receber no WhatsApp, nas redes sociais, todos os dias, pessoas dando relatos de desvalorização, de perseguição. E nesse cenário de cansaço, eu ainda consigo encontrar um lampejo de esperança, uma alegria, que é o segundo sentimento que eu aqui tenho hoje, que é o sentimento de felicidade. E por que não dizer de esperança? Que esperança que eu tenho e que felicidade que eu sinto
quando vem numa cidade tão organizada como essa. É a primeira vez que eu venho em Pouso Alegre. Dias atrás, andando nas estradas, vi a placa Pouso Alegre, 70 quilômetros. Eu me cocei inteiro, falei, que vontade de ir a Pouso Alegre. Mas eu tinha uma audiência, acho que cheguei a falar para Madu. Madu, estou passando pertinho de Pouso Alegre. Mas eu precisava ir. Qual não foi minha surpresa? Recebo aqui hoje essa imerecida homenagem e esse convite, obviamente, irrecusável. Eu hoje estaria no Rio de Janeiro, num congresso internacional sobre direito eleitoral e político, e não pensei duas vezes, pedi para que me substituísse, para que eu aqui pudesse desfrutar deste momento, que é um bálsamo para esse cansaço e que, de alguma maneira, amaina esse meu aborrecimento. Essa felicidade que sinto por poder participar de um projeto como esse. Eu dizia hoje, já vou me encaminhar para o final, não vou me estender, que quando me perguntaram, Anderson, como é que foi que você entrou nessa história da construção em miúdos? Eu falei, exatamente nesse contexto de cansaço, aliado a ter um professor na minha casa de 8 anos de idade, chamado Moisés, meu filho, quando começou a me ensinar, sem eu perceber, que eu era um péssimo motorista. Imaginem vocês, eu sou nascido numa pequena cidade do interior do Paraná, chamada Paranavaí. E quando fiz a carteira de habilitação, eu ainda peguei o código antigo, de tal maneira que eu confesso aqui, que a gente não usava lá cinto de segurança, capacete, e tenho dificuldades até hoje, porque criado desta forma, introjetado em mim esta educação ou deseducação, de usar o cinto de segurança. E o meu filho Moisés, quando começou a ir à escola, começou a me corrigir. Papai, o cinto. Papai, a cadeirinha. Papai, o sinal amarelo. Papai, a senhora na faixa. Essa parte é brincadeira. Mas eu percebi com aquilo, não era uma senhora, na verdade era um senhor na faixa. Eu percebi com aquilo que o meu filho estava recebendo algum tipo de educação para o trânsito. Na minha casa, obviamente, não era. Aliás, o exemplo que ele tinha, eu descobri que era ruim. E a primeira coisa que se me apresentou diante dos meus olhos, como um verdadeiro insight, foi óbvia e clara: educação. Meu filho está recebendo educação para o trânsito, assim como recebe educação ambiental, assim como recebe várias outras áreas. E aí a pergunta que se me apresentou diante de todo esse cenário de aborrecimento que se repete dia a dia: por que não educamos as nossas crianças para a cidadania? Pois justamente neste cenário tenho o prazer e o privilégio, em uma de tantas das nossas andanças e palestras do Brasil afora, de conhecer a querida Madu, ali em Campos dos Goitacás, lembra disso? Dr. Flória Madruga, num evento que lá estávamos, e apresentando esse projeto belíssimo, lindíssimo, e eu disse, é isso, encontrei, é isso. Desde então, me apaixonei pelo projeto e tenho tentado dedicar cada vez mais tempo espontâneo, voluntário, me aproveitando das possibilidades que hoje a vida me dá de viajar o Brasil inteiro e até alguns outros países, de sempre que possível, falar e mostrar a Constituição em miúdos. Isso para mim é muito mais do que um direito, é muito mais do que um dever, é hoje já um privilégio, é hoje talvez a minha religião, a minha profissão de fé, porque se lançarmos um olhar para o passado, perceberemos que talvez a única triste lição que a história tenha nos ensinado é a de que com a história não aprendemos nada. Tivéssemos aprendido lições com a história, talvez não estaríamos repetindo essas ondas demonizadoras, essas condutas antidemocráticas, a ponto de hoje parte da sociedade defender, inclusive, a
queima a caça aos políticos, sem se dar conta de que quem colocaremos no lugar. Porque Polícia Federal, Ministério Público e Judiciário no Brasil não são eleitos. Se eu não tenho autoridade eleita, eu não tenho soberania, não tenho exercício de representação livre e democrática, eu não tenho representatividade, eu não tenho democracia. Governo do povo, pelo povo, para o povo. E as pessoas repetem isso, requerem isso, sem se dar conta. E aí vamos voltar para a origem do problema. O que é que está nos faltando? Educação. Para encerrar, eu tive há poucos dias em Portugal e eu sou estudante especialista em democracia e direito eleitoral. E no Brasil, e tantas câmaras que eu ando, e sou um defensor do poder legislativo, sou suspeito para dizer isso, é comum que vereadores às vezes me perguntam: eu não entendo por que lá na minha cidade fulano fez 500 votos, o outro fez 300, entrou. O que fez 500 não entrou. Apenas para ilustrar o seguinte: o que é isso? A ausência de conhecimento da legislação eleitoral, que em Portugal, na escola pública, se estuda sistema de conversão de votos em cadeiras, a ponto de o estudante saber que ele, se ele votar em fulano, ele pode ajudar ciclano, e que se ele deixar de votar em beltrano, ele não vai prejudicar o beltrano. Educação. Vivemos, para lembrar, Zygmunt Bauman, filósofo, sociólogo polonês, falecido recentemente, tempos difíceis, tempos bicudos, tempos que Bauman chamou de modernidade líquida, apontando para tempos de fluidez, de superficialidade, de fast food. Como nos comportarmos nesse mundo? Como enfrentarmos essa situação? Educação. Conhecimento é poder. Daí a minha alegria, a minha esperança em vir aqui, me abeberar nesta fonte, que tem servido de exemplo para todo o país. Fiquei emocionadíssimo quando vi aquele mapa, porque com toda humildade eu sou capaz de dizer que boa parte daquelas cidades, em algum momento, me recebeu. Até o Dr. Florian brincou hoje comigo, ali fora, disse: olha, nós vamos receber o embaixador da Constituição ali do Sudeste. Ele falou: mas se ele é do Sudeste, você é do Brasil. Eu falei: Dr. Florian, eu sou estagiário da Madu. E o último sentimento de preocupação. Preocupação. Levo, Madu, uma grande preocupação aqui hoje. Porque se o meu estímulo, a minha emoção, o meu desejo de ajudar já não era pequeno, hoje, ao conhecer todos vocês, olhar dentro do olho de cada um de vocês, apertar a sua mão, sentir essa vibração, essa organização, essa câmara linda, essa energia positiva, essa fé que nos move, Deus do céu, quanta responsabilidade é minha. Boas festas, parabéns, muito obrigado.